Estamos celebrando neste final de semana o evento que mudou a história da humanidade de uma vez por todas. A Páscoa de Jesus Cristo. Esse evento mudou completamente não só a vida de pessoas como a minha, a sua, mas a história, o sentido da história. Alguma coisa extraordinária, inusitada, surpreendente e única aconteceu naquele final de semana. Nós podemos ouvir ainda hoje, no domingo anterior, quando celebramos o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, a multidão gritando e aclamando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. E ali deu início a uma semana intensa. Na quinta-feira, Jesus reúne com os seus discípulos em algum lugar no centro de Jerusalém, num sobrado, para juntos celebrarem a Páscoa. E depois de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, uma cena que imagino jamais esqueceriam, aquele que eles esperavam que iria assumir o trono de Israel, tomando uma bacia e uma toalha, se curvando e lavando os pés dos seus discípulos, dizendo e demonstrando que aquele era o jeito de Deus ser Deus e do seu povo ser o seu povo. Depois de lavar os pés, Jesus ceia com eles, toma um cálice de vinho e celebra a aliança. Naquela madrugada, Jesus é preso, julgado sumariamente, condenado, açoitado, colocam sobre ele uma cruz pesada e ele caminha com o seu corpo todo marcado, a coroa de espinhos da sua cabeça até o Gólgota, onde ali ele é crucificado. E no meio da tarde daquela sexta-feira, ele morre. Alguma coisa aconteceu ali. Uma coisa que precisamos compreender. Naquelas 3 horas em que a terra foi coberta por densas trevas ao meio-dia, o centurião que cuidava dos soldados que estavam ali de guarda no Calvário, ele reconheceu que alguma coisa havia acontecido, porque naquele momento, ali enquanto os soldados estavam ali guardando, e no momento daquelas trevas imensas que pairaram sobre toda a terra, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. Houve um terremoto, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam sido sepultados ressurgiram. E no meio daquelas trevas houve-se então um grito, um clamor: Deus meu, por que me desamparaste? O centurião, ele reconheceu que verdadeiramente aquele que estava ali na cruz era o Filho de Deus. Os soldados concordaram com ele. Alguma coisa estava acontecendo. Algo que é muito maior do que nós podemos imaginar, podemos compreender. A Bíblia nos ajuda a compreender, os escritores bíblicos nos ajudam a compreender. Mas por mais que estudemos, por mais que tentemos compreender esse mistério, ainda assim estaremos muito aquém de compreendê-lo na sua plenitude. Alguma coisa aconteceu. Uma expressão que me chama muita atenção é descrita por João, o discípulo amado.
aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus, aquele que ouvia o coração de Jesus. E ele registra no seu evangelho que a última expressão, a última palavra da cruz, no seu último suspiro, Jesus declara: está consumado, está feito. O que estava ali consumado? O que estava definitivamente feito, de forma que não seria mais necessário ser feito novamente? O que foi ali concluído de uma forma definitiva? Essa é a pergunta que eu sempre me faço nesse período do ano em particular, na tentativa de que o Espírito Santo me ajude a compreender um pouco mais a profundidade, a extensão desse mistério. É claro que ali aconteceu o nosso resgate, é claro que ali o preço pelo pecado foi definitivamente pago, é claro que ali a morte foi definitivamente vencida, é claro que ali os poderes desse mundo foram definitivamente derrotados, é claro que tudo isso aconteceu ali. Mas uma coisa me chama a atenção, e é o que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês nesse final de semana da Páscoa. No Evangelho de João, no capítulo 12, um grupo de gregos procuram Filipe, um dos discípulos de Jesus, talvez pela sua origem grega, e pedem a ele para que os leve até Jesus. Eles gostariam de conhecer Jesus. Quem não gostaria? Certamente, diante de tudo que eles estavam ouvindo em Jerusalém naqueles dias, talvez a ressurreição de Lázaro, que havia acontecido pouco antes, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tanta coisa que eles talvez ou certamente estavam ali ouvindo, pediram para Filipe: nós gostaríamos de ver Jesus. E Filipe os leva até Jesus. E Jesus, então, diz uma coisa interessante para esses discípulos no Evangelho de João, no capítulo 12. Ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. João, no seu evangelho, ele é muito cuidadoso com as palavras, com a escolha das suas expressões. No casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2, quando acaba o vinho e a mãe de Jesus o procura para informá-lo que o vinho tinha acabado, Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Na festa dos tabernáculos, no capítulo 6, os irmãos de Jesus insistem com ele para que ele se manifeste, para que ele se revele com as suas obras, para se tornar conhecido, e Jesus responde: meu tempo ainda não é chegado. E por outras duas ocasiões no Evangelho de João, no capítulo 7 e no capítulo 8, Jesus fala da sua hora que ainda não era chegada. E essa hora a que Jesus se refere é a hora da sua revelação, é a hora dele mostrar quem ele de fato é. E no capítulo 12, então, quando Jesus inicia o caminho, quando Jesus entra no vale escuro de sombra e de morte, ele então diz para os seus discípulos e para aqueles gregos: é chegada a hora, é chegada a hora. É chegada a hora da glória de Deus se manifestar. A glória é uma expressão, tanto no grego quanto no hebraico, vocês certamente sabem, que significa brilho, significa peso, significa grandeza, significa aquilo que é poderoso. Eu não gosto muito dessa palavra, eu reconheço, mas poderia dizer que significa a essência, a natureza
do próprio Deus. Chegou a hora de se manifestar a glória de Deus. E Jesus escolhe duas expressões, duas imagens, para nos ajudar a entender o que é a glória de Deus. O grão de trigo e a haste, ou poste, ou uma trave sendo erguida. A primeira delas, ele diz para os seus discípulos que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Chegou a hora da glória de Deus se manifestar, e como que a glória de Deus será manifestada? O grão de trigo precisa cair na terra e morrer. Que imagem impressionante. Mas eu fico imaginando o que se passou na cabeça daqueles gregos, acostumados com a glória do Olimpo, dos seus deuses homens atléticos, com corpo esculturado, aquela imagem perfeita do ser humano que eles cultuavam e adoravam, aquela glória dos Jogos Olímpicos, e agora Jesus fala de uma glória onde o grão de trigo precisa cair e morrer. E nós sabemos, e Jesus deixa isso claro, que o grão de trigo, como qualquer outro grão, sendo lançado na terra, se ele não morre, ele não germina. Ele pode até permanecer como um grão, mas permanecerá sozinho. A imagem é simplesmente magnífica. É um princípio que percorre todo o Evangelho. É o princípio da vida de Jesus. E, consequentemente, da minha vida, da sua vida, de todos nós criados à imagem e semelhança de Deus, porque é uma imagem que repousa nesse ato de entrega, de autodoação. Por isso que é uma verdade impressionante. Ela segue na direção oposta de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que se afirma no mundo hoje. Morrer para então viver, perder para ganhar, doar para se ter. Esse era um princípio da vida de Jesus, e essa é a maneira como a glória de Deus se revela. A glória de Deus se revela como Paulo descreve naquele hino de Filipenses 2, quando ele diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se, humilhou-se, assumiu forma de homem, de servo, até a morte de cruz. Ou seja, há um processo descendente na vida de Jesus, diferente do processo ascendente que todos nós almejamos. Ele desce até a morte, e morte de cruz. E Paulo diz, esse é o jeito de Deus ser Deus. Recebeu um nome acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, em todo lugar. Essa é a natureza da glória de Deus. É impressionante. A outra imagem, igualmente impressionante, que Jesus escolhe com perfeição, é quando ele diz nos versos 32 e 33 de João 12, e quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso ele dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E nós sabemos que não só pela informação de João, de que Jesus estava se referindo à maneira como ele haveria de morrer, mas também por outras passagens bíblicas, o que significa ser levantado da terra. Porque isso diz respeito à crucificação. No Evangelho de João, no capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos,
um dos líderes dos judeus, Jesus disse para Nicodemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus se reporta a um episódio do deserto, quando serpentes abrasadoras diante da infidelidade, do pecado do povo, começou a picar o povo e muitos morreram. Deus disse para Moisés levantar uma haste com a imagem de uma serpente no topo dela, e todo aquele que olhasse para ela não morreria. Jesus está se referindo àquilo que iria acontecer com ele. E o que me chama a atenção é quando ele diz: quando eu for colocado numa haste e levantado bem no meio do povo, atrairei todos a mim mesmo. Veja o que Jesus está dizendo aqui. É o poder da cruz e do crucificado que cura, que liberta, que redime, que perdoa todos os que olham para ela. Atrairei todos para mim mesmo. O que atrai homens e mulheres, pecadores, gente que busca encontrar sentido, significado para a vida, gente enferma, escravizada, presa, idólatras. O que atrai essas pessoas é Jesus na cruz. É somente isso. Por mais que a cruz seja escandalosa, por mais que ela seja vergonhosa, por mais que ela seja humilhante, por mais que seja, como diz o hino que eu gosto muito, um emblema de vergonha e de dor, é ela, e somente ela, que nos atrai a Jesus. É importante enfatizar isso, porque, embora a encarnação, a vida com os ensinos e o exemplo de Jesus maravilhoso, perfeito, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, embora tudo isso faça parte de um conjunto de verdades que são totalmente conectadas uma à outra, totalmente dependentes uma da outra, não compreenderemos nenhuma delas se não entendermos todas as outras. O que Jesus enfatiza, e Paulo e os demais apóstolos reconhecem e também enfatizam, é que a cruz é que tem o poder de nos salvar. Muita gente hoje tenta suavizar a cruz, falando da importância da vida de Jesus, falando da importância do seu exemplo, de que somos atraídos pela beleza da vida de Jesus, da maneira como ele cuidou das pessoas e agiu com misericórdia, ou a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, etc, etc. Mas o que Jesus deixa claro é que o que atrai homens e mulheres a ele é a cruz e o crucificado nela. Essa é a contradição das contradições. Num mundo onde a simples menção de expressões como sacrifício, morte expiatória, provoca reações as mais negativas de todo tipo, nós preferimos ouvir ou até mesmo falar de um Jesus que é bondoso, que é meigo, que é doce, que acolhe, que abraça, que perdoa, que ama como nós somos, que não nos julga, que nos aceita de maneira incondicional e de lambuja nos oferece inclusive a vida eterna. Olha, tudo isso é verdadeiro, tudo. Mas o que salva, o que cura, o que liberta é Jesus, e Jesus crucificado. É ele na cruz, é a sua morte que oferece a nós a vida. E essa
é a glória de Deus. Muitos cristãos modernos tentam esconder a ignomínia da cruz, substituindo-a por um evangelho asséptico, um evangelho simpático aos ouvidos mais secularizados, aos ouvidos mais politicamente corretos. E talvez essa seja a razão de muitos cristãos não experimentarem o poder transformador do evangelho da cruz. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus, e aqui eu termino, ele faz uma afirmação surpreendente. Ele diz que agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não seria essa a sua oração ou a minha no momento de profunda angústia e dor? Orar e dizer: Deus, salva-me dessa angústia, livra-me dessa dor, poupa-me desse sofrimento. Mas Jesus, ele ora e ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Foi para essa hora, precisamente para essa hora que eu vim. Agora, Pai, glorifica o teu nome. E ele ouve uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Chegou a hora de se manifestar a glória de Deus. E como que a glória de Deus se manifestou no mundo? Na vergonha da cruz. A cruz é a expressão da glória de Deus. Que ela nos inspire a viver uma vida de entrega, de autodoação. Que a cruz nos inspire a seguir lavando os pés uns dos outros, porque esse é o jeito da glória se revelar.